Deixando de lado as brincadeiras, vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Nos dois últimos domingos, estamos falando aí sobre essa questão do falar a mesma coisa, né? E no primeiro domingo, então, eu trouxe aquelas figuras, aquela figura lá da Torre de Babel e depois daquele acontecimento ali em Atos capítulo 2. E a gente falou, né, com relação a como o Senhor, Ele deseja nos levar a falarmos uma única coisa por termos uma única mente. E no domingo passado, nós tivemos aqui, né, um momento também para meditar sobre como, né, a nossa mente ela é importante nesse processo, né? Como que a nossa mente ela pode ser utilizada de uma maneira má, de uma maneira boa, quando nós temos a nossa mente renovada, né? E hoje eu gostaria de concluir, que o Senhor nos ajude, trazendo aqui duas figuras para a gente tentar entender como é que nós podemos, né, ou nós vivermos de uma maneira carnal, né, ainda que tenhamos conhecido a Cristo, assim como os coríntios, né, ou como realmente nós podemos ter a nossa mente renovada e nós, que fomos atraídos pelo Senhor, andarmos de maneira conveniente, de maneira adequada a essa salvação que recebemos, né? Não para usufruirmos de coisas boas, né? E é certo que estamos usufruindo da melhor de todas as coisas que poderíamos receber, que é essa comunhão com Deus através de Jesus Cristo, a própria pessoa de Cristo, né? Mas com certeza, né, não é a salvação que o Senhor nos deu, não é para que nós tenhamos as melhores coisas e usufruamos das melhores coisas desse mundo, né? Mas para que nós usufruamos da melhor coisa do universo. Então, nessa manhã eu gostaria de a gente voltar lá no versículo 10, que é o versículo que temos considerado, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A gente sabe, né, já falamos sobre isso, que o problema dos coríntios é porque eles eram carnais. Esse é o grande problema. Como assim, né? Pessoas que foram salvas pela graça, pessoas que tinham recebido dons, mas que continuavam andando com os olhos nesse mundo. E aí, quando nós andamos com os olhos nesse mundo, nós nos entregamos às disputas para tentarmos receber o melhor desse mundo. E isso pode acontecer conosco, no meio dos irmãos, como temos visto. Eu estou aqui no meio dos irmãos, eu estou usufruindo da vida de Cristo, da salvação, mas mesmo aqui, eu desejo que Deus me dê o melhor. Eu desejo que Deus satisfaça os meus desejos e interesses, até mesmo com relação a quem vai falar, ou a quem se aproxima de mim, ou ao grupo de pessoas com os quais eu me envolvo. Né? As coisas elas têm que acontecer como eu desejo, senão eu estou fora. Senão, né? E impressionante, irmãos, porque eu acho que hoje, né, de todas as maneiras, o Espírito Santo ele já colocou algumas bases sobre as quais nós vamos meditar. Continuando, né, pensando, porque a questão ela está muito relacionada, né, com aquilo que está na nossa mente, aquilo que vem à nossa mente, aquilo que desce para o nosso coração, aquilo que nós desenvolvemos. E aí eu gostaria de novo de ler os versículos que nós lemos na semana passada. E nós vamos ler novamente esses versículos e depois então nós vamos para esses dois exemplos, tendo isso como pano de fundo. Então, primeiro é Efésios, capítulo 4.
a partir do versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus com justiça e retidão, procedentes da verdade. E, voltando um pouquinho aí, para 2 Coríntios, não, 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Senhor, de novo nessa manhã nós queremos render graças, Senhor, a Ti, pela Tua grande fidelidade para conosco, Senhor. Senhor Jesus, pela Tua grande fidelidade para com o Pai, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor, porque nessa manhã nós temos essa confiança, Senhor, de que se nós ouvirmos o Teu Espírito Santo, Senhor, o Senhor tem o que falar para nós, Senhor. Por isso eu tiro os meus olhos de mim mesmo e nós tiramos os nossos olhos de nós mesmos, Senhor. E nós os colocamos em Ti, Senhor. Desejosos, Senhor, de que o Senhor fale conosco mais uma vez, Senhor. Ainda é tempo, Senhor, de transformação, Senhor. Ainda é tempo da nossa mente ser renovada, Senhor. Ainda é tempo de quebrantamento, Senhor. Ainda é tempo, Senhor, de deixarmos os nossos pecados, Senhor. Ainda há tempo, Senhor, de mudarmos e emendarmos os nossos caminhos, Senhor, para andarmos de acordo com a Tua vontade, Senhor. Por isso, nesse dia, Senhor, nós estamos rogando a Ti, Senhor, para que o Teu Espírito Santo poderosamente fale conosco, Senhor. Senhor, eu rogo para que o Senhor fale comigo. Senhor, eu rogo para que o Senhor fale com os meus irmãos e irmãs, Senhor. Senhor, rogamos a Ti, Senhor, para que nesta manhã, Senhor, não desperdicemos essa hora que temos juntos, Senhor. Assim como o Senhor já tem falado conosco no partir do pão, Senhor, de uma maneira tão graciosa e poderosa, Senhor. Continua falando conosco, Senhor. Senhor, atenta, Senhor, para o nosso coração que muitas vezes é duro, Senhor. Senhor, atenta, Senhor, para a nossa mente confusa, Senhor. Senhor, e nos encaminha, Senhor, para uma mente, Senhor, clara, Senhor, esclarecida, Senhor, firmada em Cristo, Senhor. Senhor, dá-nos, Senhor, de Ti mesmo nessa manhã mais um pouco, Senhor. É a oração que nós fazemos a Ti, Senhor, com rogos diante de Ti, Senhor, para que nessa manhã, Senhor, mais uma vez, Senhor, fale conosco, Senhor, continue falando conosco, Senhor, e nos transforme um pouco mais à imagem do Teu Filho, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. É o que pedimos a Ti, Pai, em nome dEle. Amém. Então, a gente precisa compreender que a palavra de Deus, ela nos exorta a que nós sejamos transformados, para que Cristo cresça em nós. Quando nós vamos ao Senhor pela própria graça dele, de abrir os nossos olhos para enxergarmos a nossa condição de pecadores, o Senhor, esse chamado do Senhor não é para que nós apenas sejamos livrados do inferno. Nós já sabemos disso. Nós já sabemos disso. Mas esse chamado do Senhor é para que nós sejamos transformados. É para que a nossa mente seja renovada, para que tenhamos um novo coração, para que a vida de Cristo cresça em nós
e nós sejamos como o seu Filho. A finalidade de Deus é, no fim de todas as coisas, fazer com que o seu Filho seja tudo em todos. Essa é a finalidade. Cristo é aquele em quem Deus tem o seu prazer. Não é em nós que Deus tem prazer. Deus tem prazer em Cristo que vive em nós. Então, por isso, nós somos amados pelo Pai. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele amou a Deus. O nosso Senhor Jesus é o Filho amado de Deus. E Ele nos incluiu na sua morte e na sua ressurreição. Ele nos colocou nele mesmo. E Ele colocou a sua própria vida em nós. É por isso que nós somos amados por Deus. Não é porque fizemos qualquer coisa. E aí, irmãos, para nós, então, deixarmos, ou não percebermos isso, deixarmos de perceber essa realidade, é uma grande tragédia e é uma realidade. Em algum momento da nossa existência, como foi até lembrado agora mais cedo, nós podemos andar nessa terra como se isso aqui fosse o fim da nossa vida. Nós andamos como se a terra e as coisas da terra são a grande finalidade da nossa vida. Porque um dia eu vou morrer, então eu só tenho uma vida, eu preciso usufruir, eu preciso viver bem nessa vida. Mas a palavra de Deus nos chama para nós vivermos bem diante de Deus, ainda que vivamos mal nessa terra. Uma má compreensão disso pode nos levar a ter muitos problemas, muitas dificuldades. Os irmãos se lembram, né, da história, e depois os irmãos podem ler a história daquele homem que em algum momento ele falou, puxa, eu estou aqui servindo a Deus, eu estou aqui me dando para Deus, mas eu olho para as pessoas que não conhecem a Deus, inclusive que zombam de Deus. E as pessoas estão tão bem, elas estão com saúde, elas estão com dinheiro, elas estão tranquilas. E eu estou aqui adoentado, eu estou sem dinheiro, minha vida não está indo como eu acho que deveria ir. Até que um dia esse homem, ele entra na presença de Deus e Deus fala para ele, você já viu o fim de todas as coisas? Você já viu como essas pessoas vão terminar a sua carreira? Você já viu que eles estão num lugar escorregadio, que em algum momento da sua existência eles vão descer e vão escorregar, e aí essa pessoa, ela cai em si e ela fala, olha, Deus é a minha herança, Deus é a minha porção. Quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra, quem tenho eu na terra, senão a ti, e no céu, quem eu desejo mais, que não seja o Senhor? Salmo 73. Mas em algum momento da sua existência, esse homem, ele teve uma mente carnal. Ele olhou para as pessoas e falou, estão se dando muito bem, e eu estou me dando muito mal. E aí, esse processo, ele pode nos pegar e nos agarrar e nos segurar. Nós começamos a falar, puxa vida, o filho do outro é tão bem sucedido. O casamento do outro é tão bem sucedido. O trabalho do outro é um trabalho em que ele é tão bem sucedido. E eu estou aqui lutando, todo dia para mim é um dia de luta, um dia de batalha. Parece que eu não saio do lugar. Até que você entra na presença de Deus e Deus vai falar com você. Eu te seguro pela sua mão. Você também está num lugar escorregadio. Não pense que ao você vir a Deus, ao você se converter, que você foi tirado dos lugares escorregadios. Você está ainda em lugares escorregadios. Esse mundo é um mundo cruel. É um mundo em que você não tem nenhuma segurança nele. A questão é, você está sendo seguro pelas mãos de Deus. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. E aí o Senhor fala com você, olha, eu te guio agora, eu te seguro pela sua mão. E um dia eu vou te tomar para mim. Aí não tem mais lugar escorregadio. E aí, irmãos e irmãs, a nossa mente ela é transformada. E aí nós vamos começar a falar, Senhor, quem tenho eu além de ti? Quem eu desejo mais que não seja o Senhor? Por quê? Porque todas as outras coisas podem falhar, mas o Senhor não vai falhar. E aí eu queria dar esses dois exemplos, irmãos, de duas pessoas lá no Velho Testamento, né, que se relacionaram com Davi. E uma delas, ela teve uma mente carnal, embora a gente note
tantos serviços, tantas coisas boas na sua caminhada, e um outro que teve uma mente transformada. Estou falando de Jonatas e de Urias. São duas pessoas que estiveram ali, né, contato, estiveram juntos com Davi, estiveram juntos com o rei de Israel. Numa delas, a gente vê claramente o Senhor Jesus, né, como ele mostrando essa figura do Senhor Jesus, um rei que ainda não era visivelmente entronizado, né, como é o nosso Senhor nesse momento na terra, porque o nosso Senhor já está entronizado, mas Davi já era rei. E o outro, né, uma situação com o próprio Davi, né, mostrando ali a fraqueza de Davi, mas a gente vai ver como que a mente desse homem é uma mente transformada. Então, se os irmãos puderem abrir aí em 1 Samuel, eu vou mencionar a maioria dos versículos ou dos lugares onde estão, irmãos, né, porque por nos faltar tempo, mas eu vou mencionar aqui e a gente vai meditando juntos a respeito dessa experiência. Jonatas, ele é um personagem bem interessante para nós. Bem interessante. Jonatas, nós sabemos, é filho de Saul, e ele, então, em um determinado momento, ele conhece Davi, e aí no capítulo 18 de 1 Samuel, a partir do versículo 1, depois que Davi, ele vence ali, né, aquela batalha, né, fantástica, né, não no sentido fantástico, não no sentido de fantasioso, né, mas fantástico no sentido de grande, né. E aí acontece que no versículo 18 diz assim, no capítulo 18, versículo 1 diz assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tomasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Jonatas aqui, estudando um pouco nessa história, a gente vê que Jonatas ele não era da mesma idade de Davi, ele era mais velho do que Davi. Né? Ele já era capitão dos exércitos ali do seu pai, né, de Saul. E naquele momento, então, ele vê em Davi alguém que era muito grande. Né? Ele consegue perceber que Davi era alguém que realmente Deus tinha colocado os seus olhos. E a gente vê então que ele começa a caminhar ali nessa amizade com Davi. E a gente vê, né, assim, antes disso acontecer, antes dele encontrar, a gente vê Jonatas salvando Israel, né? Quando tem, né, em algumas situações em que até Saul, seu pai, comete algumas coisas, algumas loucuras, né? Fala, o povo não pode comer, ele não sabe, ele vai lá e come do mel, e os olhos dele ficam mais claros, né? Ele consegue enxergar direito, o povo ali com fome, ele entra no exército ali, ele destrói os inimigos, ele faz muitas coisas. E aí então ele se encontra com Davi, e é interessante, irmãos, porque a gente vai vendo aqui que realmente Jonatas, ele tinha um amor por Davi. Né? Não essa bobagem que falam aí na questão que ele amava como uma mulher, não absolutamente, irmãos. Né? Mas ele era uma pessoa que tinha um apreço muito grande por Davi, e Davi também por ele. E a gente vê, por exemplo, no capítulo 19, né, Jonatas, ele correndo risco de vida, ele intercede por Davi junto, né, ao seu pai. Então ele faz uma intercessão junto ao seu pai com relação a Davi. E ele defende Davi, ele fala o que ele fez, né, que ele é digno de morte, por que né, ele está sendo caçado como um animal. E ele vai falando, então ele intercede ali, não com essas palavras, irmão, né?
Depois, no capítulo 20, no versículos 1 até o versículo 29, ele ajuda Davi. Nós não vamos ler, né, por questão do tempo mesmo, porque eu quero desenvolver esse raciocínio e passar para outra personagem também, para outro personagem. Ele ajuda Davi, ele pensa nas coisas, ele planeja, né, ele pensa em Davi. E ele vai planejando essas coisas, então ele ajuda Davi ali, né, naquela situação também. Ele quase morre, lá no capítulo 20 também, a partir do versículo 30 até o 33, né? O seu pai quer matá-lo, né? Atira nele uma lança, quer tirar a vida dele. Ele quase morre por causa da amizade que ele tinha com Davi. Então não era alguma coisa fingida, irmãos. Não era alguma coisa que ele tinha na sua mente, assim, como um fingimento, como não era uma coisa real. Ele correu risco de vida por causa de Davi. Quando a gente chega no capítulo 23, no versículo 18, aí tem um fato interessante, que aí eu gostaria de, né, voltar a meditar sobre essas coisas, porque ali há uma despedida, né, entre o Davi, de Jonatas e Davi. Então, esse versículo a gente vai ler, está ali no versículo 18 do capítulo 23, fala assim: e ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para sua casa. Jonatas voltou para sua casa. Então isso que eu quero, esse pensamento que eu quero desenvolver com relação a Jonatas. Então a gente tem aqui uma pessoa que ele sabe que Davi é o rei escolhido por Deus, que vai substituir o seu pai. E mesmo sabendo que isso acontecendo, ele não seria rei, porque o próximo a reinar seria ele, no lugar do seu pai, né, de Saul. Mesmo sabendo disso, ele inclusive fala com Davi, fala: olha, quando você reinar, né, se lembra de mim lá no seu reino, né? Ele faz algumas propostas para Davi. E ele não está preocupado em ele ser o rei, porque ele sabia que Deus havia colocado Davi como rei. Mas o que acontece que é interessante, que eu acho que acontece com Jonatas, é que Jonatas, ele era aquela pessoa que ele ia e vinha, né? Ele ia, se encontrava com Davi, ele intercedia por Davi junto com seu pai, ele planejava como é que Davi poderia se livrar das mãos de Saul, mas ele não permanecia junto com Davi. Ele não andava nos desertos junto com Davi. Ele ia e voltava. Ele voltava para o palácio, ele voltava para viver a sua vida junto com seu pai. Essa é uma perspectiva, irmãos. Tá? Podem ter outros pensamentos, podem ter outras situações em que pode haver outras justificativas, mas na perspectiva que eu vejo, né, como é o fim de Jonatas, eu imagino e eu começo a pensar nessa questão da carnalidade como alguém que verdadeiramente viu a vontade de Deus, mas que não se posicionou plenamente com relação à vontade de Deus. Alguém que não tomou a cruz. Alguém que conhece a verdade, alguém que teve os seus olhos abertos, mas que ele sempre quer voltar para usufruir de algumas coisas dessa terra. E aí eu trago isso para a nossa experiência. Porque nós, como cristãos, e aí é a questão da mente, de sermos carnais, de termos uma mente não renovada, nós queremos experimentar nos dois mundos. Nós queremos o Senhor, porque nós fomos salvos por Ele. Nós temos a sua vida em nós. Nós o conhecemos. Nós sabemos do que nós fomos salvos. Mas nós ainda desejamos muito usufruir das coisas desse mundo. Nós até falamos do Senhor, nós vamos ao Senhor. Muitas vezes nós estamos até
Nós podemos até experimentar coisas desagradáveis, né? E até a própria morte pelo Senhor. Mas nós ainda estamos vivendo uma vida, né? É uma vida dúbia, uma vida que não é uma... Nós não seguimos o Senhor da maneira que nós deveríamos seguir. O Senhor Jesus, ele fala isso para os seus discípulos, ele fala isso para nós. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias e me siga. Essa é uma atitude de alguém que tem uma mente renovada. Quando nós entendemos que seguir o Senhor é abrir mão das coisas deste mundo e nós decidimos pela sua graça fazer isso, nós estamos andando no Senhor e nós temos uma mente renovada. Porque nós podemos ser cristãos carnais. A questão não é... Não, se alguém anda dessa maneira é porque não conheceu o Senhor. Não, é o contrário. Assim, as coisas não são dessa maneira. É claro, com um evangelho, entre aspas, como que está sendo pregado, com o evangelho tal como o que está sendo pregado, há muitas pessoas que não conheceram o Senhor, que não conhecem o Senhor. Há muitas pessoas que conhecem o desejo de ser curado, de ter bens, de viver uma vida melhor. Há muitas pessoas que conhecem isso e não conhecem o Senhor. Essas pessoas estão perdidas no meio do povo de Deus. Mas há muitas pessoas que conhecem o Senhor, mas ainda continuam andando, né? Então lá é como Elias vai dizer, né? Vocês estão aqui mancando, vocês estão entre dois pensamentos. Ué, se Baal é Deus, então segue Baal. Se Jeová é Deus, então segue Jeová. E é a experiência de Josué. Ó, vocês façam as suas escolhas, mas eu e minha casa seguiremos o Senhor, serviremos o Senhor. É a escolha que nós precisamos fazer, irmãos. Porque no meio de tantos convites que temos hoje para viver uma vida, né, regalada, uma vida de prazer e de satisfação, nós podemos começar a andar exatamente como Jonatas. Eu até amo o meu Senhor, eu até quero as coisas que Ele, né, a respeito dele, mas eu quero também outras coisas. Eu desejo outras coisas. E aí nós, só para lembrar que nós estamos falando de 1 Coríntios, não é talvez essa a experiência dos coríntios? Eu quero quem fala aquilo que eu desejo ouvir. Quem se destaca, eu quero uma pessoa assim. Por isso eu prefiro tal pessoa, por isso eu prefiro aquela outra, por isso eu prefiro... É carnalidade, irmãos. E nós vamos ver que essa situação de Jonatas vai levá-lo à morte. Ele vai morrer junto com seu pai. Pensando porque o contrário disso também são aqueles que lá na caverna de Adulão, eles vão buscar o Senhor, eles vão buscar Davi, o rei, que ainda não estava reinando sobre Israel. E ali seguem os seus familiares, e ali seguem os homens amargurados de espíritos, os endividados. Essas pessoas, elas se unem a Davi ali naquele lugar. E são as pessoas que andam com ele errantes pelo deserto, sem poder ficar num lugar. Porque se eles ficassem em algum lugar, né, por muito tempo, Saul ia encontrá-los e ia matá-lo. Essas pessoas não tinham descanso. Essas pessoas estavam sempre fugindo com medo. Porque os irmãos acham que se Saul ele conseguisse se encontrar com Davi, ele ia matar apenas Davi? Que as pessoas que estavam seguindo Davi certamente também seriam mortas. Aquelas pessoas, elas enxergaram alguma coisa e elas experimentaram algumas coisas que Jonatas não conseguiu experimentar. Jonatas não conseguiu estar tão próximo de Davi como aquelas pessoas estavam próximas dele. E depois a palavra de Deus vai falar
que dessas pessoas amargurados, endividados, oprimidos, o Senhor fez pessoas de valor para Israel. Os valentes de Davi. Muitos deles saem desse grupo aí. É uma experiência de cruz. É uma experiência de você andar com o Senhor e falar: Senhor, neste mundo, o Senhor não é honrado. Neste mundo, o Senhor não é amado. Neste mundo, muito pelo contrário, as pessoas desdenham de ti. Mas eu estou aqui contigo, Senhor, para sofrer as mesmas coisas que o Senhor está sofrendo, porque eu não quero ser agradável para essas pessoas. Eu quero ser agradável para ti, Senhor. Eu quero andar junto contigo. Mas o nosso coração é um coração que está duvidando, né? Cheio de dúvidas, cheio de dificuldades. E nosso velho homem, ele ainda clama por algumas coisas que às vezes nós abrimos mão daquilo que nós não deveríamos abrir para satisfazê-lo. E essa experiência de Jonatas, então, é uma experiência que me parece um pouco isso, irmãos. Ele experimenta dos dois mundos. Ele experimenta das duas situações. Claro, a situação de prazer, de luxo, de ter uma cama para dormir, de ter um lugar para dormir, muito mais, né, do que uma experiência com Davi, em que ele ia ali, trocava ideia com Davi, falava algumas coisas, embora ele amasse Davi, mas ele não acompanhava Davi. Uma perspectiva talvez rasa, mas eu acho que o que Jonatas deveria ter feito é falar: pai, com Saul, pai, eu vou seguir Davi, eu vou embora. Ou nem falado nada, né? Mas Davi, para onde você está indo? Eu vou com você. Eu deixo para trás tudo. Eu deixo todas as coisas para trás e eu vou te seguir. Onde você estiver, eu vou estar também. Porque esse pensamento, ele é um pensamento estranho, irmãos. Davi, quando você for rei, eu quero estar do seu lado. Mas quando você for rei, agora que você está no deserto, né? Eu te encontro algumas vezes aqui. Mas deixa eu ficar lá no meu palácio. Alguém disse que talvez o fato dele permanecer no palácio é porque ele era uma pessoa que ele queria estar ali para saber quais eram os movimentos de Saul. Mas, irmãos, sinceramente, eu não sei se era necessário isso. Não sei se isso era necessário. Porque uma vez que ele entendeu que Davi era ungido rei, foi ungido rei por Deus, ele deveria pensar: então, é Deus quem vai garantir que Davi sobreviva. Não são os meus planejamentos, não são as coisas que eu penso, não são as coisas que eu ouço e que eu passo para Davi. Deus, ele vai se encarregar de fazer isso. E eu quero estar com Davi durante esse tempo, porque eu quero estar com ele quando ele estiver reinando. Mas não foi isso que Jonatas fez. E a gente, então, lembra o que aconteceu, né, na história de Jonatas. E aí a outra história, irmãos, ela é uma história que todos nós conhecemos, é uma história muito triste, mas é uma história muito bonita. Está em 2 Samuel, capítulo 11. Aqui a gente tem esse capítulo em que Urias, né, ele é traído e assassinado. Então Davi aqui, ele comete um adultério, comete um assassinato. E a pessoa que nós queremos destacar aqui é Urias. Então a gente buscando aí Urias, a palavra diz, mostra claramente que Urias não era um judeu, né? Ele era um hitita, um heteu, né?
os hititas, né, os heteus, eles eram descendentes, né, voltando lá, descendentes, eles eram descendentes de Cão, filho de Noé. A gente conhece a história de Cão. Cão é aquele que foi amaldiçoado pelo seu pai, né, porque ele, vendo Noé nu, depois de embebedar-se, ele vai lá e conta para os irmãos, e os irmãos vêm e cobrem a nudez de Noé, e quando Noé fica sabendo do fato, ele amaldiçoa Cão. E aí desse homem, né, vem vindo os povos, e os heteus são descendentes de Cão. Então ele não era um judeu. Mas aparece ele aqui nesse relato lutando com os exércitos de Israel. O que é muito interessante, irmãos. Isso fala de graça. Isso fala de você e de mim. Isso fala de nós, que não tínhamos a lei, que não tínhamos os profetas, que não tínhamos as promessas. Mas hoje, olha nós aqui, falando do nosso Salvador. Nós estamos falando daquele que nos salvou. E nós não tínhamos absolutamente nada. Urias, então, ele é essa pessoa, né? E a Bíblia fala que, então, o Davi, ele manda o seu exército, né, decorrido de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, Davi fica, a gente sabe da história, eu não quero dar ênfase na história, mas eu quero dar ênfase aqui no coração de Urias. E Davi fica ali, então um dia ele está lá passeando e ele vê Batseba. E ele vê que é uma mulher formosa, né? E ele manda chamar e a gente conhece a história. E o interessante disso, irmãos, é que esse pecado, ele traz uma consequência grave para Davi. Isso não fica escondido, né? Davi despede ela para sua casa e provavelmente com a sua mente, né, cauterizada, ele vai viver a sua vida tranquila. Um dia ele recebe uma notícia de Batseba: estou grávida. E aí ele começa a ficar perturbado, né? Ele fala: o que eu vou fazer, né? Porque na qualidade de rei ele tinha que ser alguém com uma moral bem mais elevada e um bom exemplo para o seu povo. E Davi começa a tramar ali um plano. Ele fala: eu já sei o que eu vou fazer, eu vou chamar Urias e eu vou falar com Urias para ele ficar aí, né? E aí ele pode descer lá e ficar com a sua mulher e tal, e depois ele vai achar que o filho é dele. E aí começa essa história, irmãos, que é linda. Porque Urias vem. E a gente sabe, né, que o que acontece, que mesmo sob as ordens do rei para ele descer para sua casa, depois os irmãos leiam lá o capítulo 11. Urias, ele sai da presença do rei e ele se deita com os servos. Ele não desce para sua casa. E Davi, no outro dia, ele é avisado, falou: o Urias, ele não desceu para sua casa. Né? Provavelmente ele deve ter mandado alguém, né, para poder ficar vigiando, para saber o que Urias tinha feito, né? Porque naquele momento Davi estava apertado. Davi estava muito apertado. O pecado faz isso conosco, irmãos. O pecado nos dá alguns momentos de prazer, seja no que for, e depois ele nos aperta, ele nos pega. E Davi então fica sabendo que Urias ele não desceu, ele fala: o que eu vou fazer? Né? Ele chama Urias de novo, fala: você não desceu para sua casa, né? E a gente sabe todo esse processo, ele embebeda Urias para ele poder descer e tal. Mas o que eu acho bonito, irmãos, é que, né, Davi manda até presente para ele, né? No versículo 10, né, depois que o Davi manda Urias descer para sua casa, aí Urias não vai. Aí Davi, né, está escrito assim: fizeram-nos saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à sua casa? Aqui, irmãos, eu acho lindo essa resposta de Urias. É impressionante. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre.
e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui hoje e amanhã te despedirei. Davi então chama ele aí para ele comer com ele e beber da ele para ver se isso funciona, mas nada funciona. E aí, irmãos, eu queria um pouquinho só falar sobre essa questão do coração de Urias. Urias não era um judeu, ele não era uma pessoa nascida em Israel. Mas Urias tinha tido seus olhos desvendados para ver o Deus de Israel e para lutar as batalhas do Deus de Israel. A primeira coisa que ele menciona é que a arca, ela não está no lugar que ela deveria estar. Ela está em tendas. Depois ele fala que o povo está em tendas. E ele fala que Joabe e os outros estão no campo. Irmãos, é um coração de uma pessoa que foi conquistada por Deus. É um coração que foi ganho por Deus. Ele se preocupa com Deus, ele se preocupa com o povo de Deus, e ele fala: olha, enquanto esse povo não estiver descansando, eu também não posso estar descansando. Como é que eu vou fazer uma coisa dessas? Vou descer para minha casa, vou ficar tranquilo na minha casa, enquanto a arca está lá em tenda, enquanto o povo está lutando? Não tem como. Eu não vou ficar tranquilo fazendo isso. E é bem o contrário de Jonatas. Bem o contrário de Jonatas. Eu estou onde o povo de Deus está. Eu estou onde está a vontade de Deus. E se a arca permanece em tendas, e se o povo permanece em tendas, e se o povo está no campo lutando, é ali que eu quero estar. E Urias talvez pensando, quando é que eu vou voltar para lá? Porque ele está ali à disposição, irmãos. Ele está ali disposto, falando: eu não vou entrar na minha casa. E é interessante, irmãos, porque esse mesmo coração é o coração de Davi no passado. Ele fala: a arca do Senhor, ela está em tendas enquanto eu tenho a minha casa, o meu palácio. Não é justo. Não deve ser assim. Mas agora Davi, embrutecido pelo pecado, ele tem diante dele uma pessoa que tem um coração que foi modificado, que foi amoldado por Deus, e uma mente que foi conquistada por Deus. O Hitita. Uma pessoa que, repito, e isso precisa ficar muito, né, bem frisado, bem claro para nós. É alguém que veio de longe. Os heteus eram inimigos de Deus. Se irmãos leiam lá depois de Josué, lá no capítulo 9, quando há uma descrição dos povos que eram contrários e que se juntaram ali para batalhar, eles estão lá no meio. Como é que esse homem foi conquistado por Deus? Nós não sabemos, mas ele foi grandemente conquistado por Deus. E a gente sabe o desenrolar da história. Davi, então, não vendo o que fazer, não sabia o que fazer, ele fala: eu já sei o que eu vou fazer, agora eu vou, a única coisa que eu posso fazer é matar esse homem. E é impressionante, irmãos, a maldade, a crueldade do coração humano. Porque ele entrega uma carta nas mãos de Urias, para Urias levar para Joabe a carta de condenação dele. E ele leva aquela carta, e na carta está escrito: coloca ele na frente, no lugar mais avançado para que ele morra. E a gente vê que Joabe também ele não tem uma atitude correta. Ele poderia ter... Era o rei que estava mandando, mas fala: mas por quê? Joabe faz exatamente o que Davi mandou que fosse feito. Coloca ele na frente, e a gente sabe que ele morre, né? E aí quando Joabe vai mandar a notícia, ele fala: olha, você fala para Davi, para o rei, que nós fomos, né? Nós nos adiantamos, e ele vai ficar, né, com raiva disso, porque ele sabe que isso não é certo, né? Já teve situações anteriores em que isso deu errado. Mas aí quando ele ficar enfurecido, você fala que o Urias morreu. E é exatamente o que acontece. Porque quando fala que Urias morreu, Davi fica tranquilo. Ah, a guerra é assim mesmo. Uns morrem, outros ficam vivos, né?
E a gente depois vê, né, o profeta vindo e falando com Davi. Mas eu queria frisar isso, irmãos. Quer eu viva, quer eu morra, eu quero estar com o Senhor e com o seu povo. Essa é uma mente renovada. Sabe por quê, irmãos? Porque você pode viver nessa terra 100, 120 anos, 110 anos. É pouco. O que nos espera é muito maior. A eternidade está diante de nós com o nosso Salvador, com o nosso Senhor, e o que Ele já tem nos proporcionado é muito maior. A nossa mente precisa ser renovada, irmãos. Nós precisamos ter uma mente renovada. Nós precisamos ser como Urias. E deixar de lado, irmãos, por causa da vontade de Deus e por causa do serviço a Deus e ao seu povo, deixar de lado todas as outras coisas. Isso faz grande diferença na vida dessa pessoa. Isso é que vai mostrar se nós temos uma mente renovada ou não. Se nós somos carnais ou se nós somos espirituais. Lemos esses versículos lá no início. Nós precisamos pensar nas coisas que são do alto. Nós precisamos pensar nas coisas que estão lá onde o Senhor Jesus está sentado. É isso que nós precisamos, irmãos. É isso que nós precisamos, irmãs. Nós nos degladiamos, nós estamos lutando, nós estamos querendo as coisas, sabe por quê? Porque nós somos carnais. Por sermos carnais, nós criamos guerras, nós criamos dificuldades para os outros, nós não amamos, nós desejamos até o mal para os nossos irmãos e para as nossas irmãs. Nós não queremos que as pessoas elas tenham as coisas. Nós perguntamos para Deus, Deus, por quê? Por que fulano é assim, tem isso, aquilo e eu não? Quando nós deveríamos dizer, Senhor, eu estou ombreado com os teus filhos, com aqueles que o Senhor salvou. E aí nós teríamos que nos lembrar, né, daquela pergunta de Pedro para o Senhor ali, em João capítulo 21. E quanto a esse aqui? O que vai acontecer com ele? O Senhor fala, olha, preocupa com ele não. Quanto a você, segue-me. Não preocupa com o outro nesse sentido, né? O que eu vou fazer com o outro? O que eu vou dar para o outro? O que o outro vai poder fazer? Não preocupa com isso não, você, segue-me. Porque, irmãos, se cada um de nós ouvir a voz do Senhor dizendo, segue-me, se todos nós seguimos ao Senhor, os problemas, as dificuldades entre nós, elas diminuirão bastante. Não vou dizer que elas acabarão, mas pode ter certeza. Quando seguimos ao Senhor, as dificuldades vêm, os problemas vêm, mas nós estamos aptos sempre a pedir perdão e a perdoar, a continuar caminhando junto e a saber que nós estamos numa batalha não é contra as pessoas, não é contra aqueles que o Senhor salvou, mas juntos contra aquilo que não é a vontade de Deus. Esse é o coração de Urias. Senhor, enquanto o Senhor não colocar, enquanto a arca não estiver no lugar dela, enquanto esse povo não estiver descansado, eu também, Senhor, eu também estarei lutando com eles. E Urias volta, e Urias vai para a luta, e é obediente, e vai para a primeira fileira, e dá a sua vida pelo Deus de Israel. É uma morte bem diferente da morte, né, de Jonatas. Ambos morrem na guerra, irmãos. Mas Urias morre porque ele amou a Deus e amou o povo de Deus. Ele morre por causa disso. Sabe por quê, irmãos? Porque se Urias desce para sua casa e fica com a sua mulher, pode ser que ele nem seja mandado de volta para a guerra.
ou se é mandado de volta para a guerra, fica ali nas fileiras de trás, muita coisa poderia acontecer. Ele não seria colocado na frente para morrer. Mas ele escolheu. Ele não sabia que ele ia morrer. Mas ele escolheu estar no meio daqueles que estavam correndo risco de vida. Porque é uma batalha. É uma guerra. Por causa de Deus e por causa da sua vontade. Lealdade a Deus. Lealdade à nação de Israel. Lealdade aos seus companheiros de batalha. Uma mente equilibrada, conquistada pelo Deus de Israel. Irmãos, e quanto a nós? E quanto a nós? Nós temos uma mente equilibrada. Nós somos leais a Deus. Nós somos leais ao povo de Deus. Nós somos leais. Eu não estou falando de sermos infalíveis. Eu estou falando de sermos leais. Quando Deus diz para nós, vai para a frente de batalha. Eu te quero na frente de batalha. Nós questionamos a Deus. Vamos dizer, mas por que eu? Por que eu preciso servir dessa situação? Ninguém gosta dessa situação. É tão cheio de espinhos, de dificuldades. Por que eu tenho que servir nisso, Senhor? Eu acho que deveria ser o contrário, irmãos. Fala, Senhor, seja o que for. Às vezes os irmãos não vão me ver, não vão perceber o que eu estou fazendo. Ninguém vai me aplaudir. Mas, Senhor, eu sou teu. E eu sou dos meus irmãos. Eu sou um com eles. Nós somos membros do mesmo corpo. E eu desejo te servir onde quer que seja. Um corpo é composto de vários membros, irmãos. Né? E a própria palavra de Deus vai dizer, uns são mais. A gente tem que proteger mais alguns, a gente tem que esconder mais alguns. Tem uns que aparecem mais, tem uns que aparecem menos. Mas todos, irmãos, todos igualmente importantes. Todos importantes. Arranca o dedinho do seu pé para você ver se ele não te faz muita diferença. Perde um olho para você ver se não faz muita diferença. Qualquer coisa que começa a falhar no nosso corpo, a gente começa a ficar preocupado. Porque a gente começa a pensar que tudo, a gente começa a entender que tudo faz diferença, tudo faz falta, tudo é importante. A melhor coisa que acontece com a gente é quando a gente nem pensa no corpo da gente, né? No sentido de não estou sentindo nada, né? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, porque aí a gente sabe que tá tudo funcionando bem. Mas começou uma situação mais estranha, a gente já falou, opa. Parecia que eu nem tinha esse dedinho aqui, mas ele está doendo, está acontecendo alguma coisa. Parece que eu estou ouvindo menos. Irmãos, todos são igualmente importantes. E essa figura do corpo, ela é uma figura muito apropriada. E é para isso que Paulo vai chamar a atenção dos coríntios. O que vocês estão falando? Vocês estão falando que Paulo é maior do que Pedro, é maior do que... Vocês estão falando que Apolo é maior do que Pedro, maior do que Paulo, o Pedro é maior do que os outros? Que história é essa, irmãos? Somos todos vasos, meros vasos. Meros no sentido de não termos nenhum tipo de valor em nós mesmos. Mas olha que bênção, irmãos. E é exatamente para isso que Paulo vai chamar a atenção. Paulo fala, olha, um vai plantar, o outro vai regar, mas quem vai dar crescimento é Deus. Vocês não entenderam isso? Vocês não entenderam que quem controla todas as coisas, que quem é dono de todas as coisas, que quem tem que ser exaltado é Deus? Vocês estão exaltando Paulo, vocês estão exaltando Pedro, vocês estão exaltando Apolo, vocês estão exaltando todo mundo, né? Mas vocês têm que entender. Ah, mas nós somos de Cristo. Mas vocês estão falando que vocês são de Cristo para fazer diferença com os outros, falar que os outros não são.
porque todos somos de Cristo. Tudo é vosso. Tudo é vosso. A mente precisa ser transformada, irmãos. Precisamos de renovar a nossa mente imediatamente. Porque senão, nós vamos viver a nossa vida inteira tendo encontros com o nosso Senhor. Assim como Jonatas. Porque nós o amamos. Porque nós sabemos de onde ele nos tirou. Mas nós precisamos ser como Urias. Senhor, eu vou ficar no meio do teu povo. Porque eu quero a tua vontade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. O Senhor tenha misericórdia de nós. Para que hoje, nesse dia, desse mês, hoje a nossa mente comece a ser renovada nesse sentido. De nós enxergarmos o Senhor como Senhor sobre todos. E todos como amados de Deus, que devem ser também os nossos amados. O Senhor nos dê graça. Senhor, nós queremos te agradecer por mais esse momento que tivemos juntos. E de novo, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que haja uma renovação das nossas mentes, Senhor. Senhor, que não sejamos, Senhor, pessoas que desejam o Senhor e desejam o mundo, Senhor. Mas que sejamos como Urias, Senhor. Senhor, esse que teve diante dos seus olhos apenas uma visão, Senhor. Senhor, apenas uma coisa bastava, Senhor. Senhor, e era a tua vontade, Senhor, no centro de todas as coisas, Senhor, e a tua vontade para o teu povo, Senhor. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a que nós olhemos para o Senhor e ao vermos a Ti, Senhor, nós possamos experimentar essa vida, Senhor, que ama a Ti, Senhor, sobre todas as coisas, Senhor. Senhor, e que ama aqueles que o Senhor salvou. Senhor, para a glória e louvor do Teu santo nome, Senhor. Conduza-nos nessa realidade e nessa direção. Para a glória, louvor e honra do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus que nos salvou. E no nome dele, amém.